Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Destaque, através do nosso site destaque.tv. Bom dia através da nossa live no Facebook, Jornal Destaque. Depois vocês podem nos acompanhar através do nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque. Tá? Hoje, sexta-feira, em pleno mês de agosto, mas um calor de quase 30 graus. E já, essa hora da manhã, já são 10h32, o calor o sol está terrível, tá? Um sol de verão em pleno inverno gaúcho. E hoje eu tenho a grata satisfação, pela primeira vez, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gustavo Bortolini. Bom dia, muito obrigado pela sua vinda, pela sua participação hoje no programa Falando no Ar, aqui na nossa Rádio Destaque. Eu sei que ele está um pouco corrido hoje em função da Expo Inter, que tem a abertura amanhã, e ontem foi um grande dia para a cidade de Esteio, que foi a instalação da junta comercial. Como é que foi esse momento, secretário? Um momento novo para a cidade. Você, que é um rapaz jovem, mas já tem uma trajetória com o empresariado local, com a CISI. Como é que foi este momento ontem aqui em Esteio, junto com o nosso prefeito Leonardo Pascoal? Sim, primeiramente, bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes e espectadores também, né, da Rádio Jornal Destaque. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque na internet não temos mais essa limitação de horário, né. E bem lembrado a questão da temperatura, né, e o tempo que está em agosto, que na verdade é um brinde à Expo Inter que está começando, né, a partir de amanhã, né? Então a gente sabe que é histórico essa questão de que chove na Expo Inter, não chove. Com certeza a abertura da Expo Inter, tudo se encaminha para uma boa condição de temperatura, um clima legal, que todo mundo vai poder visitar mais uma vez essa feira, né? Bom, falando um pouco sobre a junta comercial, né, que foi o evento que aconteceu na prefeitura ontem. A junta comercial Esteio tinha um posto de atendimento da junta comercial, essa é a modalidade, como é chamado, né, onde ali é feito atendimento aos contadores, contabilistas e até mesmo alguns empresários. E toda aquela demanda ali, a grande parte daquela demanda, ela é encaminhada à junta de Porto Alegre, né, por meio de um funcionário que vai até lá, às vezes é diariamente esse fluxo, né? Porque não existia dentro da junta a relatoria, né? A relatoria é um profissional capacitado para analisar as constituições, alterações e tudo mais. O que aconteceu? Com isso, né, a gente não perde o controle, mas perde a gestão dos processos. Os processos são encaminhados a Porto Alegre e lá eles entram numa fila onde chega todos de Porto Alegre, chega de outras partes do estado, né? Então, até o presidente da junta, o Copchina, ontem ele referenciou que tem cerca de 25 mil andamentos, tramitações mensais, né? Então, o Esteio acabava entrando nesse gargalo, né? Então, a principal diferencial não é que não se precisa mais o contador ou o empresário ir até Porto Alegre, mas sim que Esteio, né, e a partir agora, já a gente vai vendo os últimos ajustes, né, mas a partir de 1º de setembro agora, os processos de Esteio vão ser feitos em Esteio, né, e aí a concorrência é apenas com os que entrarem ali. Então, isso dá muito mais celeridade, né? Enquanto em 15 dias, de repente, um processo ele não teria nem sido pego para analisar lá em Porto Alegre, aqui eu acredito que em 2 dias ele já vai estar concluído. Então, em 48 horas, é possível abrir uma empresa na cidade sem todo aquele transtorno de ir muitas vezes a Porto Alegre. Durante o desenrolar, algum documento se perdia no meio do caminho, ou o e-mail que fosse enviado não chegava. Então, agora esse problema... O fato do deslocamento, né, envolve alguns riscos aí que agora também se encerrou, né? Tem que fazer a lembrança que existem casos muito específicos, no caso de sociedade anônima, caso de consórcio, caso de cooperativa,
Esse não é feito em Esteio, mas não é feito em nenhuma outra cidade do estado, a não ser Porto Alegre, né? Mas isso representa 2% do trabalho da junta. Então, 98% Esteio já tem condições de resolver internamente. Isso é muito bom, acho que para todos os empresários, micro, pequenos e grandes comerciantes, empresários da cidade, essa questão de favorecer no abrir, então. E como é que está a questão? Bom, fizemos este passo importante, né, a atual administração, e incentivo para aqueles que quiserem vir para Esteio, fixar a sua empresa aqui no município. Como é que está essa questão? Sim, a gente está vendo, bom, vamos primeiramente pontuar o seguinte, a gente entrou ali na secretaria, tá, no início do ano, né? Janeiro. Em meio, claro, é um grande desafio o desenvolvimento econômico, ainda mais em meio à crise aí que a gente ainda atravessa no país, né? Nesse primeiro semestre a gente priorizou a melhoria de alguns processos internos, né? Algumas questões ali de licenciamento e alvará a gente conseguiu colocar quase que 100% online. Claro, a assinatura ela ainda é física, né? Eu ainda preciso assinar o alvará, mas a gente já está vendo uma solução ali de assinatura digital, daí seria 100% do processo, né? E outras questões estruturais ali do escritório do empreendedor, ali colocando um auxílio ao PPCI, que a gente tem um profissional com experiência nessa área, que está fazendo essa orientação a quem tem dúvidas ali, né? Então, a gente, vamos dizer assim, a gente pegou esse primeiro semestre para dar muito mais atenção a quem já está no município, a quem já é um investidor, empreendedor do município, né? Fazer um reconhecimento, algumas visitas, algumas conversas para ver quais são as necessidades, para ver o que está trancado, o que não está, quais são as novas ideias, né? E para agora, para esse segundo semestre, eu acredito que dentro do mês de setembro ainda, né, a gente está em praticamente fase final, a elaboração de uma política de incentivo ao desenvolvimento econômico e geração de empregos, né? Isso vamos dizer assim, um projeto de lei que foi construído, né, juntamente com o prefeito, com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Procuradoria e tudo mais, para que haja um incentivo daí, muitas vezes de ordem de financeira ou de outros não financeiros também, mas de qualquer forma de criar condições novas, né, para as empresas empreenderem em Esteio, e sendo, vamos dizer assim, beneficiadas também em virtude da criação de empregos, né? Então é um projeto que ele tenta atender essas duas áreas, eu acho ficou muito interessante, né? Está quase finalizado e com certeza em setembro vai ser tornado público esse projeto de lei e vai ser remetido à Câmara e provavelmente vai ser discutido e acho que não existe como alguém ser contra um projeto, né, de incentivo ao desenvolvimento econômico e a geração de empregos, que nada mais é o que garante a execução de todo o orçamento, tanto da prefeitura quanto da casa de qualquer trabalhador, né? Não, e é uma questão que muitos anos sempre foi o empecilho de muitas pessoas que residiam em Esteio, que tem que se deslocar para outras cidades próximas, porque Esteio não tem uma gama de emprego, não se abria, Esteio ficou um período sem a vinda de empresas para a cidade, ou muitas fecharam ao longo dos anos, independente se for por crise ou por problemas das empresas, enfim. E agora com essa iniciativa nesse segundo semestre, e claro, é uma coisa que vai ao longo dos anos, vai dar um acalento e a nossa comunidade vai trabalhar em Esteio e vai consumir em Esteio. Com certeza. Isso é muito importante. Outro detalhe também muito expressivo, que Esteio, apesar do tamanho, mas Esteio não fica restrito só à área central, só a Presidente Vargas e arredores. Há um comércio muito forte no Santo Inácio, há um comércio muito forte na Rua Santana e arredores. Como é que a sua secretaria trabalha com esses micro, pequenos empreendedores, empresários destas regiões da cidade? O Novo Esteio também em função principalmente da Expo Inter agora. Sim, na verdade não só a questão da divisão geográfica dentro da cidade de Esteio, né, mas
a classe empregadora, a classe que mais emprega e que mais movimenta a economia, ela é formada por pequenas empresas, né? Então, claro que a atenção especial são as pequenas empresas, né? Empresas optantes pelo simples, empresas que têm um faturamento limite e tudo mais, né? A questão de Esteio ele está, vamos dizer assim, bem localizado geograficamente no estado do Rio Grande do Sul, né? Que é um diferencial, né? Para qualquer empresa que precisa distribuir alguma coisa, Esteio é uma posição estratégica para isso, né? Então, a nossa secretaria não está fazendo essa distinção ou dando preferência de tratamento. O tamanho da empresa não quer dizer... o tamanho da empresa é uma referência de faturamento, de número de empregados e tudo mais. E claro que não é a grande questão. A grande questão é o resultado de toda a classe, né? Tanto faz ser pequeno empreendedor, médio, grande, ou uma indústria, um comércio, um prestador de serviço, né? Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à Prefeitura Municipal, criar o melhor ambiente possível para que eles, com liberdade, possam, né, desenvolver suas atividades e, com certeza, empregar cada vez mais, lucrar cada vez mais, reinvestir no município cada vez mais. E assim que eu acho que quanto mais dinheiro circular, mais Esteio ganha com isso, né? Inclusive o próprio empregado de Esteio, né, tendo cada vez mais possibilidade de gastar o que ele recebe em Esteio também. Isso é o que faria o diferencial, assim, independente do tamanho da empresa. Bom, agora nós estamos já, amanhã começa a 40ª Expo Inter, né, muitos serviços estão dentro do parque ou indo para o parque. Em relação à sua secretaria, como é que é esse trabalho com a Expo Inter? É um foco importante em função da visibilidade que a Expo Inter causa em Esteio, indiretamente. A Expo Inter remete-se a Esteio. Como é que será todo este trabalho, já que também é o primeiro ano dessa nova gestão dentro do parque? Eu sei que tem algumas novidades que vão ser muito bacanas, que vão ser conhecidas ao longo dos 9 dias da feira. Como é que está sendo esse trabalho? Bom, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, ela fica responsável pela localização e funcionamento das atividades, tanto em Esteio, né, tanto fora do parque quanto dentro do parque, né. Para a parte de fora do parque, a gente fez um processo ali a gente fez não te diria uma parceria, mas uma situação onde a gente conseguiu equilibrar, seguindo o modelo de anos anteriores, com uma associação que realmente, de fato, organiza, porém, dentro das regras que a gente estipula, já que é competência ali do município, a Avenida Independência, aquela parte da frente do parque, né? Esse processo ele foi o mais transparente possível, teve divulgação, teve sorteio, teve cadastramento, teve comprovação da onde mora, né, os vendedores, que a gente tentou priorizar o máximo possível que fossem de Esteio, mas também de outra forma não fechando a porta para aqueles que estão há 10, 15 anos trabalhando ali, que não são, porque a feira ela é estadual, né? Exatamente, não é uma feira da cidade, uma feira estadual. Claro, o nome da cidade fica em evidência, né, dado ao parque, é toda a história que envolve, né? A questão daí de dentro da Expo Inter, né? Dentro da Expo Inter a gente tem diversos expositores, eu acredito que em torno de 600 expositores, onde essas parcerias, essas, né, definições são feitas com o parque, daí diretamente a nível estadual, né? E o parque tem alguns acordos, alguns tratados ali com algumas associações, e aí cada associação administra a sua parte, tem parte do gado, tem parte do agronegócio, tem a parte da agricultura familiar, tem diversas divisões ali dentro, né? Daí compete ao município e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico fazer o cadastramento de quem está participando dali e fazer as devidas fiscalizações, a vigilância sanitária quando envolve ou não, a manipulação de alimentos, essas coisas assim, né? E dentro da Expo Inter também tem a Casa de Esteio ali, né, que
vamos dizer assim, uma parte do gabinete do prefeito fica transferido ali para a feira e durante essa semana. E aí a gente tem um uso compartilhado ali daquele espaço, né, onde a atuação da secretaria é utilizada para prospecção, né, ali, claro, é uma concentração grande de empresas dentro da feira, né, sempre há esse contato na tentativa de buscar algum investimento para a cidade também. Bom, gente, são 10 horas e 50 minutos em esteio. Nosso programa Falando no Ar hoje, com o nosso secretário daqui do município de Desenvolvimento Social e Inovação, Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gustavo Bortolini. Secretário, anteriormente o senhor havia falado na questão da crise financeira que o país vive, o Estado vive. O senhor, que é um empresário da cidade, atua junto a uma associação comercial também há algum tempo, mesmo sendo jovem. Como o senhor vê, há uma luz no fim do túnel nessa questão da crise econômica? E o que nós, todos envolvidos neste processo, no seu ponto de vista, podemos fazer para que o impacto não seja maior do que já está, principalmente na questão do desemprego, Sim. Que é algo muito grave. As últimas estatísticas, apesar de um pouco positiva, nós temos mais de 10 milhões de desempregados em todo o país, Sim. que poderiam estar na ativa, né? Então, como é que o senhor vê isso? O senhor acha que tem uma luz no fim do túnel? Há necessidade de se reinventar, de mudar? Qual é o seu ponto de vista? Com certeza. Na verdade, os indicadores econômicos já mostram uma reação, né? Já apontam a retomada do crescimento, né? Claro que isso é uma questão que vai se confirmar dentro de um tempo, né? Mas eu acho que, como qualquer retomada pós-crise, ela vai vir acima da expectativa. Eu acredito num crescimento acima da expectativa, principalmente no primeiro, a partir dos primeiros sinais de retomada, né? A questão do desemprego, claro, o desemprego está aguardando a economia se movimentar, né? A partir daí as posições vão ser reocupadas, muitas delas, né? Mas eu acho que vale a pena uma reflexão, que eu diria que mesmo em épocas de economia muito favorecida, né, o Brasil muitas vezes deixou de crescer por falta de mão de obra qualificada, né? Então eu acredito que, embora a gente, né, num curto espaço de tempo aí, daqui um pouco mais um ano, vai reduzir bastante o número de desemprego, eu acho que ainda vai ter uma parcela dessa população que não vai conseguir se colocar no mercado e vai ter uma quantidade de vagas que não vão conseguir ser preenchidas, porque isso é um histórico recente, né, dos anos ali de 2012, 2013, né, aconteceu. É muita gente que quer trabalhar, mas ao mesmo tempo não tem a qualificação necessária. São vagas de emprego muito boas, vagas com formação. Eu faço uma pequena lembrança ao segmento da engenharia, onde existia diversas posições a serem ocupadas e não tinha engenheiros formados e capacitados para assumir essas vagas, né? Então, claro, o número em torno de 14 milhões de desempregados é muito expressivo para o Brasil, né? Considerando também que tem um grande número de aposentados, um grande número de crianças, então a classe produtiva está muito reduzida. Mas, em contrapartida a isso, e até como forma de incentivo, né, a Secretaria está organizando agora para o dia 5 de setembro, tá? Vai ser lá na Avenida do Carnaval, a segunda edição do evento Feirão de Oportunidades. Tá? Que já ocorreu. Ocorreu alusivo ao Dia do Trabalho, né, dia 2 de maio, ali na Rua Coberta. Isso. A segunda edição será na Avenida Governador Ernesto Dornelles, né, a antiga Avenida do Carnaval. E essa, vamos dizer assim, é também uma responsabilidade da Secretaria, né, promover essa conexão, né, entre as empresas e entre os candidatos às vagas, né, porque a gente sabe que essa questão econômica é cíclica, né, no momento que volta o crescimento, volta aquela demanda por mão de obra e muitas vezes a dificuldade até em contratar.
né? Então, nesse evento, embora assim, Esteio teve o melhor resultado no Cine Imóvel, naquele evento que aconteceu em maio, né, das contratações, só pelo Cine Imóvel foi 27 contratações, a nível regional do estado, ficou muito bom, tá? Esteio também está apresentando o índice de empregabilidade maior dos últimos 3 anos, foi agora, né, na metade do ano. Então, por esses indicadores, eu acredito numa retomada logo de toda a atividade econômica. Porém, e voltando a falar do evento, né, o evento, como a gente tem algumas vagas, né, não foi ainda uma união de várias empresas, agências que estão fazendo triagem, tem empresas que estarão lá, né, nesse dia fazendo a própria seleção, né, representantes das empresas. E também existem, daí, por isso que é oportunidades, né? Oportunidades de capacitação, oportunidades de autodesenvolvimento para o pessoal que participar, né? Teremos palestras, teremos oficinas, teremos a disposição de cursos gratuitos, muitos deles, né? Então, são oportunidades que talvez a oportunidade não seja entendida só como uma vaga de emprego, mas uma oportunidade de se capacitar para, né, daqui um pouco estava empregado, não está mais, né, até mesmo de se conhecer por que não estar mais, né, porque tem muita gente que ainda está, né. Eu acredito que a crise ela é responsável por um grande número de desemprego, mas muitos também são o próprio empregado, né. Então é preciso fazer essa reflexão, né, e eu acho que é preciso estar preparado, né. Se a pessoa não está trabalhando hoje, ela precisa buscar se melhorar, se conhecer e se candidatar e, com certeza, nas próximas oportunidades, se perpetuar assim, dentro do mercado de trabalho. Né? Isso é muito bom. Então vai ser dia 5 de setembro. Qual o horário? O horário eu não me lembro agora, acho que é a partir da 1h30 abertura oficial, mas eu teria que confirmar isso. Tá, mas o outro começou de manhã, mas eu não tenho essa certeza agora. Não, mas nós vamos divulgar durante a semana que vem, inclusive, para o pessoal aí se agendar. Queria agradecer a todos que estão visualizando o nosso programa, muito obrigado, que vai estar nos assistindo depois no nosso canal no YouTube, vão lá, se inscrevam, que vão receber a notificação de cada programa que ingressaram hoje, véspera de Expo Inter, 25 de agosto de 2017, em pleno inverno gaúcho, mas o calor tá terrível e a tarde promete ultrapassar a faixa dos 30 graus. Tá? Secretário, a finaleira, eu sei que o senhor está atrasado não, mas o senhor tem vários compromissos em função deste evento, que começa amanhã, a correria, o telefone não para de tocar, enfim, mas assim, ó, um recado, alguma coisa em relação... Não, eu gostaria só de fazer uma referência que, claro, a gente tem um conteúdo vasto para despejar aqui, é a primeira oportunidade que eu estou falando sobre o funcionamento da Secretaria e tu me perguntaste a respeito da atuação na classe empresarial, né, que eu ainda não exatamente, não ainda tem a finaleira, né, que é a classe empresarial. Então, assim, embora não tenha sido eleito ou talvez escolhido para representar essa classe, eu me sinto um representante do empreendedor, porque já vivi por mais de 10 anos as dificuldades que é empreender no Brasil. Né? Tem um amigo meu de Novo Hamburgo que ele faz a referência de que cada cidade deveria ter, né, no seu porto de entrada um monumento ao empreendedor, porque é uma dificuldade e precisa uma coragem extrema em abrir um negócio, né, no nosso país, onde independente do ramo e independente do tamanho, né? E diria que quanto menor, mais coragem ainda, né? Porque hoje, além das dificuldades do mercado, o governo nos últimos anos, ou historicamente, tem se posicionado como mais uma dificultar por excesso de burocracia, excesso de impostos, excesso de encargos e tudo mais. Então, eu me sinto um representante por já ter trilhado grande parte desse caminho, que é um caminho que não adianta tu pensar ele não tem início, ele não tem fim, né? Ele é a jornada que precisa ser, ela precisa ser beneficente a quem está tendo essa atitude de abrir, de alugar um estabelecimento, de contratar 10, 15 funcionários, de
colocar para girar, de comprar mercadoria, muitas vezes à vista, vender a prazo e tudo mais, problemas de crédito, de incentivo e tudo mais. Então, assim, eu me sinto esse representante, né? E estou ali na secretaria para atender e tentar resolver dentro do que é possível fazer pelo poder público, mas da melhor maneira, a fim de trazer mais agilidade, de mais transparência e mais justiça para essa classe, que é ela que sustenta todo o orçamento do município, né? Do Estado e do país. Né? Não é o governo que cria emprego, não é o governo que... Para o governo seria muito fácil. O governo simplesmente ele faz uma lei ou um decreto e ele arrecada um tributo, e que muitas vezes, quando não há gestão, esse tributo não é suficiente, esse aumenta o tributo, e hoje a gente vê tanto a população quanto as empresas num limite. Não pode mais onerar o contribuinte, né? Sem, antes disso, entregar um serviço de muita qualidade, que é uma raridade no nosso país. Então, participei da CIS, da diretoria, né, 2012, da gestão 2013 e 2014, né, eleito em 2012. Participei também, sou diretor do Sulpetro, que é o Sindicato Revendedor de Combustíveis do Rio Grande do Sul, região Vale dos Sinos, Vale Paranhana, né, uma região que vai de Esteio a Três Coroas, uma região bem, vamos dizer assim, densa, né, de revenda de combustíveis, muita concorrência, muitas questões e tudo mais, e o segmento ele é mas acredito que as dificuldades elas são parecidas em qualquer segmento, né? E é preciso ter muito equilíbrio, até mesmo emocional, hoje em dia, para se manter e continuar na tentativa de prosperar, empregando e trabalhando de forma honesta, né? Então com esse empreendedor que eu me identifico, né? E é a essa classe que eu estou ali a serviço na Secretaria do Município. Maravilha. Quem quiser conhecer os serviços, fica no prédio da Prefeitura. Dentro do escritório do empreendedor. Subindo a rampa da Prefeitura à esquerda. À esquerda. Ali já é o local onde qualquer empresário pode fazer todos os encaminhamentos. Não há necessidade de ir a nenhum outro lugar no município Esteio para se fazer qualquer alteração ou registro de empresa. Então tá aí, quem quiser. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Tá? Eu que agradeço o convite. Está à disposição. A nossa rádio também, nós vamos divulgar quando já tiver alguma coisa já agendada, o horário na Pina do Carnaval, essa feira de oportunidades que é muito importante para essa região da cidade. Com certeza será um grande evento. Com certeza, vamos fazer o possível para também estar lá prestigiando mais uma vez essa ação da sua secretaria e de toda a administração. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá. À disposição. Então são 11 horas, tá? Aqui em Esteio, 11h02, mais precisamente. Mas eu ainda tenho mais duas convidadas que vão vir, tá? Eu vou dando algumas notícias, seja sempre bem-vindo, fique à vontade, tá? O meu nobre produtor, Jauri Machado, depois pode me encaminhar as próximas entrevistadas que vão sentar aqui, nesta mesa redonda, tá? Enquanto isso, eu vou dar alguns recadinhos. Muito obrigado a todos que estão visualizando o nosso programa, Falando no Ar, na nossa Rádio Destaque, através do nosso Facebook, da nossa live Jornal Destaque. Bom dia, bom dia. Pode vir, venham mais um pouco para cá, que isso é muito bom. Pode aproximar. Ana, pode puxar o microfone, pode puxar a cadeira, isso é muito bom. Pode vir mais para cá, venham mais. Bem pertinho. Isso é maravilhoso, apesar do calor que já está essa hora. Jane Gaia, bom Ana dia. Tavares, representantes do grupo Amigo, Sangue Amigo da Vida, um grupo voluntário que está atuando há muitos anos no município, que luta para que possamos salvar uma vida. Tá? Uma coleta de sangue pode salvar, não uma, mas muitas vidas. E essas mulheres, junto também com um grupo, atua ferrenhamente contra isso. E a gente vai conversar antes dos meus recados. Só para avisar, amanhã, 27 de agosto, inicia a 30ª Semana Espírita de Esteio. Então, no Jornal Destaque, vocês vão acompanhar toda a programação do evento,
que começa amanhã e termina dia 2 de setembro. Além das casas espíritas da cidade que vão ocorrer atividades, o encerramento vai ocorrer no plenário da Câmara de Vereadores de Esteio, no dia 2, a partir às 14 horas e às 19h30. Tá? Amanhã também, quem quiser aproveitar, Esteio só não gira em torno da Expo Inter. Amanhã, Esteio também vai ter a feira mista. Então, quem quiser comprar produto colonial, artesanato, enfim, roupas, vai ter um bazar a céu aberto ali na Rua Garibaldi, ali na Rua Coberta, aqui no centro, das 9 às 4 horas da tarde, a feira mista de Esteio. Alguns detalhes também vocês vão encontrar no Jornal Destaque, que vai estar nas bancas, tá? E hoje, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, na unidade da Seixonoye de Esteio, vai ocorrer a conferência Prosperidade nos Novos Tempos. Inicia, como eu já havia falado, às 8 horas. Ela fica na rua Teodomiro Porto da Fonseca 415, bairro São Sebastião, aqui na rua do Jornal Destaque. Tá? O valor do convite é R$ 25,00 e os orientadores serão Jerônimo Bonkinski e Emerson Gomes Machado. Tá? E também amanhã em Sapucaia do Sul, atenção pessoal do Sapucaia, estão nos acompanhando pela rádio, pela nossa live, depois no nosso canal no YouTube. A Casa de Passagem, a Capaz, vai estar promovendo o 12º Galeto da Solidariedade, tá? A partir do meio-dia, vai ser na sede do Lions Clube Sapucaia Centro. O valor é R$ 20,00 e é somente para levar, tá? A sede do Lions Clube Sapucaia Centro fica na rua Major de Souza Lima, 96, bairro São José. Tá? Quem quiser saber mais informações sobre este galeto ou quiser contribuir com a Casa de Passagem, pode entrar em contato pelo telefone 3451-2871. Tá? Então essa é a nossa agenda para o final de semana. Tá? E eu deixei por último, claro, os 15 anos do Grupo Sangue Amigos da Vida. Quem é que começou, como é que surgiu toda essa história? A gente agradece o convite da rádio, né? Lembrando que eu sou professora, né? Sou professora, a gente sempre trabalhei no Bernardo, né? Nesse período onde trabalhava no Bernardo, fui doar sangue para meu cunhado lá em Porto Alegre e descobri que tinha um ônibus, né? Já tinha passado por alguns problemas, meu pai também somos muito sangue, a gente sabe que é ficar do outro lado do sangue, né? Que a gente só sabe muitas vezes pela dor, né? Pisar sangue. E descobri que tinha um ônibus e comecei a fazer um trabalho com os alunos de terceiro ano do ensino médio para trabalhar a questão da solidariedade, que eu acho que é tão importante o jovem ser solidário, porque isso ajuda as pessoas a entender que tem outro, né? Não só ele, né? Então a gente começou a fazer um trabalho na escola com o apoio da diretora, então, na época, que era a Eliane Nunes, que deu todo o apoio, e a gente começou a fazer, os alunos começaram a ajudar, e foi meio difícil no primeiro ano, no segundo mais difícil, menos difícil, no terceiro ano eles diziam, no primeiro eles diziam assim, mas para que fazer isso, né? Para que doar sangue? Para que ser solidário? Para que ajudar o outro? Vou ter nota? No último ano, no terceiro ano, foi que surpreendeu, que eles diziam assim, no colega dizia assim, que nota vamos ganhar? A gente não ganha nota, a gente ajuda o outro. Então já é uma cultura que foi se criando. Então, até de 2002, que a gente começou, até 2006, que a gente fez no Bernardo, né? Depois as coisas ficam muito grandes, não dá para ficar no mesmo espaço, né? Então a gente criou um grupo, saiu fora, daí começou a fazer no Clube do Comércio e foi se estendendo nisso aí. Então a gente, em 2013, a Joane trabalhou no outro grupo e a gente resolveu juntar forças, que eu acho que é muito melhor, né? Então a gente gira uma coisa com duas rodas, né? Então a gente é umas duas engrenagens que giram juntos, né? Cada um tem o seu potencial de trabalho, né? Mas o objetivo é o mesmo, que é ajudar o outro, sem ser político, sem ser
vai ser político cidadão, né? Tem que ser um cidadão da cidade, de ajudar a cidade. Isso já se vão quanto tempo? 15 anos, né? Esse ano faz 15 anos. É o O ano do debut, 15, né? o ano Foi do em 15. outubro, né? Mas e como a gente faz uma coleta por ano, não dá, né? É uma estrutura muito grande, a gente leva todo mês, desde 2013 a gente retornou, né? E é bom lembrar que a gente começou lá em 2005 com então o secretário hoje, o Cutroneu, Gerson Cutroneu, que começou ajudando. Então a gente está resgatando ele de novo agora, sabe do trabalho, valoriza o trabalho, e o município todo valoriza porque conhece o trabalho, né? Então a gente teve muito respeito da questão política do município desde 2002, não tem o que falar, entende que o ato solidário, tanto na Câmara como, né, que é quanto no poder público, que entende que não é uma coisa política, mas é uma coisa social e importante para a cidade. Isso é um respeito que a gente não encontra em qualquer lugar, né? Então, isso E como é que tu veio parar nessa? deixar a Jane contar um pouco. Pois eu comecei esse trabalho junto com a Salete Barachini dentro da CISI. A Salete desenvolvia trabalhos lá com... Exatamente. Desenvolvia trabalhos lá com equipes. E através do meu esposo, Hélio Bolívar, que trabalhava, fazia parte da equipe dos mecânicos, né? E daí, eu ajudando lá, a Salete disse assim, Jane, vamos promover alguma coisa que destaque, né, o grupo dos mecânicos. Daí disse, olha, o que eu sei é trabalhar com serviço voluntário, que eu gosto é a doação de sangue, né? Daí ela gostou muito da ideia, disse, mas então vamos desenvolver. Daí a gente desenvolveu, junto com a CISI nos ajudava muito. Tinha todo aquele aporte lá, eles nos ajudavam muito, né? E começamos a trabalhar. Inclusive, quem nos ajudava muito era o seu Dante Betaninho, uma pessoa maravilhosa. Ele disse, não, vocês fazem, que a gente tinha que dar todo o suporte quando vinha o ônibus aqui. A Ana sabe disso, né? A gente tem que dar o almoço para o pessoal que vem trabalhar, e mais o lanche e tal. E o Dante era uma pessoa maravilhosa, sempre foi, né? Até hoje, né? E nos ajudava e a gente fez. E foi depois, acho que uns 3 anos que eu fiz, que a Ana ficou também me conhecendo, né? E veio me convidar, porque daí nós acabamos, o grupo esse saiu do Assise, né? E eu fiquei meio sem apoio, né? Daí a Ana me convidou, viu o trabalho que fazia, também me convidou, e a gente foi parceira e está até hoje. E quem nos apoiou foi a Real Rodovias, porque eles emprestaram um ônibus. O Renan, que é um dos funcionários que trabalha na Real, ele fez esse recorte. Então a gente começou a trabalhar levando as pessoas. Daí para a Jane, vamos fazer junto, para que não vamos separar? Vamos juntar as forças. Vamos unir as forças. E deu certo, graças a Deus. Sem dúvida, está dando certo. Eu queria mandar um abraço para a Loura Emanuela, nossa colega, colunista do jornal também. Daqui a pouco já está pronto o jornal, tá, Loura? E a Vera Albuquerque também, parabéns pelo jornal, pela rádio. Muito obrigado, Vera, pelas palavras. Mando um abraço para vocês, belíssimo trabalho que vocês fazem aqui na cidade. Obrigada. Tá? E a todos que estão nos assistindo, que estão visualizando também, muito obrigado. Um abraço a todos. É difícil, né, Jane e Ana, a questão de conquistar pessoas para doar sangue. Tá? Claro que algumas pessoas, em função de problemas de saúde, são, mas muitas pessoas saudáveis que poderiam fazer esse gesto, ou porque não sabem, ou porque têm medo, ou preconceito, enfim. O que vocês fazem para reverter essa situação, para agregar ainda mais pessoas? Assim, essa ação todo ano é para a gente chamar os doadores, né? Porque a gente leva todos os meses um ônibus. E a gente, esse mês passado, levou 10, né? 10 pessoas. E fazia 3 meses que a gente não conseguia levar. As pessoas não se inscrevem, as pessoas não sabem, ou as pessoas acham, deixa para o outro mês, deixa para o outro, né? Então, quando a gente traz a unidade a esteio, é para conversar com as pessoas. E a gente faz isso também dentro do ônibus, né? A gente conversa com as pessoas, a gente pede para eles ajudarem a divulgar. É um trabalho de formiga, né? A gente vai, não adianta cadastro, né? Daí o pessoal, faz um cadastro. Não adianta cadastro. Não, cadastro no papel não resolve nada. A gente precisa de seres humanos que ajudem os seres humanos. Então, eu tinha o cadastro e vi que não funcionou. Não funciona. Isso, eu entendi perfeitamente que não adianta ter 1000 pessoas no cadastro. A gente precisa de gente. Exatamente. E tem que sempre fomentar, né? Então, quando vem o ônibus, a gente
faz aquele trabalho da questão do que é importante, porque tem muitos mitos, né? Engorda, emagrece, pega doença, não acontece nada disso. As pessoas que doam sangue só vão salvar vidas. Então, o que é primordial para doar sangue? Estar saudável. Porque a outra pessoa lá, seja ela uma pessoa que está doente, ou seja aquele bebezinho também da mão da gente, precisa de sangue. Então, o sangue, a gente tem que pensar que aquela pessoa poderia ser eu, né? Acho que a melhor coisa é pensar na gente, como é que eu queria meu sangue? Então, saudável. Então, tem que estar saudável, tem que estar alimentado no dia da doação, tem que dormir 6 horas no mínimo, né? Tem que estar disposto a ir lá e esperar sem reclamar, não, porque ele está fazendo bem. Então, a gente tem um tempo. Demora, que nem eu vou doar em Porto Alegre, demora uma manhã toda. Não é demora uma manhã toda. É uma manhã que eu dediquei para alguém que precisa de doação. É isso que as pessoas têm que pensar. É essa consciência que essa tem que ter, é a né? consciência. E a gente tem revertido as pessoas que muitas vezes vão só, o hospital nos ajuda, né, de uma forma que é o que ele pode fazer, porque também não tem recurso, ou outras coisas, recursos humanos faltam também, né? Então o hospital vai mandando as pessoas, e muitas vezes a pessoa vai doar porque um parente precisa. E a gente, nesse parente que precisa, a gente começa a conversar para ele entender da importância. E a gente tem muita gente que se fortaleceu nesse vínculo, né? De ir para doar para alguém e hoje aparecendo para doar. Então acho que as pessoas, o grupo serve nesse sentido. Não é só para levar, porque não precisa levar todas as vezes. Eu posso, depois, enquanto doador, e quando eu quiser. Então eu vou ajudar. Então isso já é o que basta para nós. Não preciso levar todas as vezes. A pessoa não precisa ir comigo, ela pode ir sozinha. Isso já é uma mudança. Eu tenho hoje até alunos lá de 2002 que são doadores ainda hoje, né, Jane? Que vão, ligam, acompanham a gente, trabalham. Eu tenho aluno que ajuda a trabalhar no dia da campanha. E porque, na verdade, a gente precisa de um grupo. Por que é um grupo? Não era a Ana, não era a Jane. Então, o grupo serviu para a gente... Porque usar o nome, a gente sabe, todo mundo sabe que eu e a Jane que levantamos as bandeiras. Mas a gente tem as pessoas que ajudam. Então, renovam, volta, vai, volta e assim... com pessoas ajudando a gente. Não é um grupo formal, a gente não é uma ONG, que a gente não quis fazer, porque não é o objetivo ganhar dinheiro, não é criar, não é. O objetivo é ajudar o outro ser humano. Então, o Grupo Sangue Amigo da Vida é um grupo independente, sem vínculo nenhum, mas que tem o apoio de toda a comunidade, seja ela do comércio, seja ela da prefeitura. A gente tem o apoio de muita gente e todo mundo entende que esse trabalho é voluntário, que não tem pretensão nenhuma, política partidária, que não tem pretensão de ganhar dinheiro, a gente vai ajudar o outro. Né? E isso é muito bom. Bom, a grande maioria das pessoas, em função do trabalho, às vezes eu já ouvi muitos relatos, eu não posso doar porque eu trabalho. O que ampara hoje o trabalhador, até para quem quer doar, em função das empresas, quer saber o que precisa, o que ele precisa argumentar ou informar a empresa para fazer, eu vou precisar ficar a manhã toda fora para fazer essa doação de sangue. Não precisa ser em função de um problema de saúde de um familiar. Não. Vamos deixar como último recurso. Vou fazer voluntariamente. Vou lá, quero doar sangue, tem informação da campanha, quero ir lá ajudar. Como é que se faz isso? Pode falar. Então, o que a gente pode dizer? É que nem tu falou, né? Tem que dar, o último recurso é quando alguém está doente. E realmente deve ser o último recurso, porque no dia que a gente tem alguém doente, muito mal, precisando de sangue, o familiar com certeza não é a melhor pessoa para doar sangue, né? Porque ele está passando por um problema. Então ele precisa estar tranquilo para ser um doador, né? Não precisa estar agitado, ele tem que estar tranquilo. Então seja voluntário sem ser alguém da família, seja qualquer pessoa, porque alguém vai doar para ti quando precisar também. Então, a gente tem uma lei, que a lei é antiga, né? Lá do tempo do Getúlio, acho, que é o quê? Na verdade, todo mundo tem direito de doar sangue uma vez por ano, sem prejuízo de salário, sem perder sábado e domingo. Isso é uma lei federal. E o que acontece? Se todo mundo doasse uma vez por ano sangue, usando essa lei, não faltaria sangue nos bancos, né? No banco de sangue dos hospitais, nos hemocentros, que atendem vários hospitais, que é o caso do Hemocentro de Porto Alegre, que atende o nosso hospital de Esteio, o de Canoas e outros mais, né? Então, o que precisava? Todo mundo doasse uma vez por ano, mas nem é isso. Um homem pode doar 4 vezes por ano, de
60, 60 dias. A mulher pode ganhar lá de 90 em 90, 3 vezes por ano, quer dizer. Então é uma coisa assim que só acaba ajudando o outro. Claro que assim, a empresa deixa só uma vez, mas isso é um acordo. Né? É um acordo entre uma empresa. Isso pode ser um trabalho feito na empresa. Se um funcionário vai sempre no emprego, se passar um homem, por exemplo, vai ficar 4 vezes no ano, é uma pessoa que tem responsabilidade, por que não pode 4 vezes doar sangue? Né? Porque esses 4 vezes são a pessoa, quando a pessoa ajuda o outro, ela também é um bom funcionário, ela se torna uma pessoa melhor. Né? Ela é uma pessoa melhor, porque o fato de ser solidário, né? Vai saber trabalhar em equipe, acho que tudo isso ajuda. Uma mulher também, 3 vezes por ano pode dificuldade, né? E é numa manhã, muitas vezes, não é um dia todo. Só vai dar um problema assim que a pessoa se trabalha com maquinário, pode desmaiar? Sim. Pode, mas não é exceções, não é cuidados que temos que ter, né? Não é que a pessoa é obrigada a ter o atestado. Tem gente que, eu cansei de doar sangue, hoje não posso, né, em função de um câncer que tive, não posso doar sangue, mas, enfim, faço outro trabalho. Se eu não posso doar, que nem o antes falou, né, tem gente que teve hepatite, tem gente que teve outras doenças que não pode, ou tem um problema de diabetes, não pode doar mais sangue, né, e diabético não pode. Assim, basicamente, quais são as principais doenças que, assim, não podem? Eu tenho vontade, mas eu já tive essa doença. Se eu tinha hepatite... As principais, assim, que todo mundo conhece. Hepatite até os 11 anos eu posso doar. Se eu tive até 11 anos eu posso doar. Por quê? Porque a hepatite até os 11 anos é a hepatite A, que é a viral. Depois dos 11 anos, não. Hepatite B e C não posso doar, vai ficar o traço da doença, chagas, sífilis, né? E algumas doenças o que é uma doença transmitida no sangue, que vai passar para o outro de alguma forma. Então, a gente não quer aquele bebezinho, que nem eu estava falando antes, desse tamanho da minha mão, pegando uma doença que não, né? Então, e todos os sangues são importantes. Eles dizem, é O negativo, dá para todo mundo, esse é mais importante. Não, o importante é qualquer sangue. O O positivo é o que mais tem. Falta, porque tem pessoas com O positivo, então precisam mais sangue O positivo, né? Então, a gente tem AB, a gente tem vários sangues, então todos são importantes para alguma coisa. Um bebezinho só usa O negativo, porque ele até os 6 meses, ele não tem tipagem definida, então ele precisa do O negativo. Então, numa emergência, né? E a gente sabe que num acidente a pessoa não dá tempo, vamos botar o O negativo, que não vai dar reação. Então, isso é importante, a gente se vira e doar. Mas o meu é comum. Não é comum. Todo sangue é importante, né? E a gente tem que entender que faz 4 bolsas, né? De cada coleta 4 bolsas, né? Seja de hemácias, né? Tem um plasma, então todas componentes, ninguém usa. Antigamente se usava todo o sangue, né? Aqui no hospital a gente coletava e botava a bolsa inteira, né? Isso não se usa mais. A gente usa a bolsa é fracionada, dividida, né? Os componentes do sangue são separados. Porque isso não se pode botar tudo de uma vez só agora, né? Isso vai dar reações. Então, coisas simples, que é tão importante. E a gente pensa que, sangue na verdade, é um transplante, né? Se pensar bem. É uma célula viva que está para outra pessoa. Então, é importante. Então, e isso é importante a gente saber que o sangue é uma coisa rara, né? A gente pode falar um pouco mais sobre o sangue. Eu queria voltar ao que o Anderson falou, uma coisa muito importante que eu achei que ele levantou aqui, a questão da conscientização das empresas. A gente que trabalha com isso aí, nós vamos todos os meses, eu vejo lá, eu fico encantada de ver empresas como a Dell, um exemplo, né? A Dell, ela faz um trabalho lindo com os funcionários estão sempre lá. Eu fico feliz de ver quando eu chego lá que está a Dell. Eles vão de ônibus lá, levam horrores de funcionários e eles fazem todos os meses. E nós temos que fazer aqui, a Ana é muito boa na palestra. Eu já assisti palestras com a Ana, a gente fez na Real Rodovias, né? A pena que a gente sente assim que a Ana trabalha também, tem a função dela, né? E a gente não tem muito tempo de fazer essas palestras. Mas seria assim
importantíssimo a gente ter um tempo de fazer nas escolas, né, no ensino no nível médio, né, fazer essas palestras nas escolas, nas empresas, até o próprio Dante, que tem uma empresa, né, tem as empresas, Exatamente. fazer lá dentro da empresa dele, mas isso aí a gente vai ter que buscar tempo, né, Ana? Não é uma assim. hora que eu posso dispor. Eu Que a consigo uma hora gente, pra isso aí é dispor. muito importante. Uma hora e Anderson, meia, 2 horas fazer eu posso. isso Eu tô dentro do município, para o município ser como a Del que faz lá para os, né, quantas empresas nós temos aqui que poderia fazer Que o sonho isso, nosso né? é ser... Esse é o nosso sonho. Nosso sonho é ser top no sangue, né? Eu acho que ser top é entender que a cidade é solidária. E solidária por uma coisa tão simples que salva tantas vidas. E a gente pode fazer isso, né? E o nosso hospital, muitas vezes... fica devendo bolsas, tá, Fica gente? devendo bastante. E não é culpa do hospital, mas é culpa de todo um processo das pessoas, que é difícil as pessoas, como a gente encontra dificuldade, eles também encontram. Eles têm que pedir para doar sangue, para repor o sangue. Esse não. O bom seria que as pessoas fossem assim, que não precisassem pedir. Que fossem doar sangue. Em outros países tudo acontece isso. Então, por que não pode ter acontecido em Esteio, de nós nos tornarmos Esteio a cidade com um selo, né? Um selo de seria um qualidade. sonho. Tá aí uma sugestão, Não, transformando o Esteio como um selo de qualidade Isso Para aí. doação de sangue. para doação de sangue. Uma coisa tão simples, por que não, né? E além dessas leis da doação de sangue, nós também temos algumas leis locais aqui do município que em relação à campanha de medula óssea, que agora mês de outubro, final de outubro, tem a Semana Municipal de Incentivo à Doação da Medula Óssea. O que agrega além do trabalho de vocês essa iniciativa? Isso quem faz mais é o outro grupo, mas a gente agrega junto, né? E que hoje em dia não pode mais fazer coleta fora do hemocentro de medula, né? Porque o governo entende que tem muitos cadastros e tem que qualificar o cadastro. Então, eles têm que fazer lá, no hemocentro. Então, mas quando a gente vai levar o pessoal para doar sangue, só fazer o cadastro da medula e coletar mais uma amostra. Então, tu pode fazer as duas coisas sempre. O ano todo a gente faz as duas coisas. Muitas vezes as pessoas pedem, posso ir lá só para doar medula? Pode, por que não pode? O ônibus que a gente está levando é para levar voluntários. E quantas vezes também levamos pessoas que precisam doar para outras pessoas? Nem que seja do... Por exemplo, eu moro aqui em Esteio, mas meu parente está em Sapucaí, eu posso ir no ônibus? Pode, porque eu acho que eu estou ajudando alguém. E se não ajudar, se está doando para Sapucaia, por exemplo, não está doando, a gente está doando para a nossa comunidade em torno, né? Eu acho importante. Então, o ônibus está aberto para todos que moram em Esteio. Não quer dizer que eu não posso levar alguém em Sapucaia. A gente leva de vez em quando Canoas isso. também. Se a pessoa vai junto, porque é importante que a gente leve mais pessoas que vão disponibilizar mais bolsas de sangue dentro do hemocentro. O estoque não é de Esteio, o estoque não é de Sapucaia, o estoque é do hemocentro para atender 72 hospitais, se não me fala a memória. Então, é muito hospital. Então, por exemplo, um exemplo lindo, Portão doa mais que precisa. Cidade de Portão. É uma cidade longe, por que eles são mais longe, a gente mais perto não consegue fazer E é uma isso, equipe né? maravilhosa essa de Portão, já tive E oportunidade é de uma conhecer cidade muito também. menor do que Esteio, então tá aí, a gente vamos ter que correr atrás Exatamente. porque uma cidade pequena, de população como Portão, já tem essa referência, E a e nós gente- com quase 100 mil habitantes, ainda estamos engatinhando, já caminhando um pouco mais rápido, mas precisamos. E acho que vamos ter o apoio do nosso prefeito, porque a gente foi lá, porque quando a gente faz aqui em Esteio, que vem o ônibus, né, a gente tem que fazer todo um processo de pedir a ambulância, pedir médico, né, que fique o tempo integral lá. Sim. E o prefeito foi muito receptivo com a gente, inclusive ele está colocando no Face, está colocando chamadas para o pessoal ir, né. Então a gente tendo o apoio do executivo, do legislativo. O também é legislativo nos importante. oferece também, nos abre a porta para as cópias, para a gente distribuir os cartazes na rua, né? Então a gente tendo o apoio desse pessoal aí, que é importante para nós, eu acho que a gente tem meio caminho andado, né, Anderson? Isso é E da muito bom, empresa gente, também, de olha. vocês aqui, dos jornais. Claro. Isso para E nós temos que é... elogiar também, porque a gente sempre, Exatamente. quando faz, pede as médicos, ambulância, e a gente teve eu tive ligações dos secretários que eu nunca tinha escutado, um secretário me pedir orientação e o próprio secretário está interessado no trabalho. Eu acho que isso é importante, isso é louvável, eu acho que
um secretário que está preocupado com a sua comunidade é importante também, né? O Jornal Destaque, por exemplo, sempre, eu me lembro desde do meu tempo que eu trabalhava sozinha, o tempo da Ana também, nós juntas, o Jornal Destaque sempre nos deu apoio. Não, sempre, é um sempre, serviço sempre. que é uma gotinha no oceano, mas se cada um colocar aquela gotinha, a gente vai conseguir salvar vidas. No caso, não vai ser de água, mas vai ser uma gota de sangue. Né? Que isso é muito bom. A Ana é uma educadora há muitos anos, é ferrenha, é polêmica. Hoje ela está calma, tranquila, falando do sangue, mas... E a Jane tem toda uma trajetória na cidade. A mãe dela foi uma das mulheres que, para a época, foi uma ousadia, né? Que foi a primeira vereadora do Fredina Araújo Gaia, escreveu o hino de Esteio, que até hoje é cantado, que isso é muito bom. Eu já fui em várias cidades, que muitas cidades não sabem que existe hino. Eu digo, não, gente, Esteio toca-se o hino, né? Tem o nosso hino. O nosso hino, muito bonito, que foi a Alfredina que fez. Enfim, ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Exatamente. Ela escreveu 2 livros 2 livros da história de Esteio, né? sobre a história de Esteio. A Jane tem alguma coisa guardada que ela vai lançar um livro também. Tá, Tem tem. que plantar uma árvore, tem neto, tem neto. Já, não, mas a Jane tem o dela guardado e tem o da mãe exatamente. dela também. Tem, tá guardado, mas quem sabe, futuramente, vamos plantar essa sementinha. Isso mesmo. Vamos plantar essa É que nem eu sei, sementinha. a gente quer escrever a história também do Esteio do Sangue, por que não, né? Eu Exatamente. quero, né? Então não aqui, é pra ó. aparecer, isso é pra gente... Porque a Não gente é, não ganha, é, porque a gente não a ganha, história né? de Daí pensa assim, mas o que vocês. tu ganha com isso? Ganha muito prazer. Porque sabe o que a gente sente quando termina a doação? É de dar vontade de chorar, de alegria. E chorar de alegria é muito bom, né? E já estamos aqui, ó. Nesses 15 anos já tem a história. Já tem, né? pra Já gente tem uma contar. história. Então, se tu pegar todos os recortes do Jornal Destaque, tenho do que guardado, saiu né? na Porque eu não mídia, sou. hoje esse vídeo, que vai depois estar no YouTube, tem outras, enfim, vai estar guardado na posteridade. Daqui a uns anos, daqui a uns 15 anos, uns 30 anos, nos 15 anos a gente fez isso, fez aquilo. Hoje eu não estou, tem outras pessoas, ou eu estava nos 15, comecei, sabe? Teve toda essa modificação. Isso é bacana. Não é o aparecer, é tu guardar para as futuras gerações, para que os netos da Jane tenham esse incentivo. Não vou fazer um trabalho voluntário, vou seguir o trabalho da minha avó. Eu não tenho netos, mas tenho sobrinhos, tá? Pois é, que eles também têm esse estímulo de dar continuidade. Não vou seguir o trabalho da minha tia, foi um trabalho bacana. Não ganho nada, não ganho. Mas ganha satisfação. Está salvando vidas. Dá para lembrar, porque até na família a gente tem resistência, né? Eu tive a minha irmã que prepara os almoços, a minha outra irmã faz não sei o quê, a minha sobrinha vai lá tirar fotos. E assim, Elas interagiram, né? E todo mundo, eu fui levando todo mundo. E dentro de casa a gente Mas no começo teve resistência. Ah, não, fazer trabalho de graça, o que tu pensa da vida, Ana? Gastando teu tempo, não é gastar o tempo. Não é gastar tempo. Então, mas eu acho como qualquer não é gastar desse tempo. trabalho voluntário, não só no caso de vocês, mas N trabalhos voluntários, quando tu entra para um clube de serviço ou para uma entidade, sempre tem os que torcem o nariz. É gratuito, não vou ganhar nada, não vou contribuir com nada, mas está contribuindo, está salvando vidas, está ajudando pessoas necessitadas, e o trabalho de vocês mais ainda. Vocês não veem, mas muitas vidas estão sendo salvas. Talvez se não fossem vocês nesses 15 anos, quantas vidas teriam se perdido? Desde o bebezinho que cabe na palma da mão, a uma criança, a um adolescente, a um adulto, a um idoso, por que não? Se não tivesse a doação de sangue. É verdade. Isso é muito importante. Então, assim, acho que vamos reforçar, né, o convite. Vamos reportar. Eu quero fazer o convite, depois quero que a Jane faça também, porque o convite é para a gente comemorar, e a comemoração só vai se dar se tiver doadores, né? Porque se não tiver sangue, não tem comemoração. A gente com chuva, com frio, com calor, não importa. Não interessa. O tempo que ficar lá, vão ficar. Então, de manhã das 9 ao meio-dia, são só 60 fichas. O que é isso? O que quer dizer? Que 60 fichas terminou 60, não vamos mais dar. Por quê? Porque a gente tem um tempo de atender. Não adianta a gente querer fazer. O objetivo ali é
divulgar a doação de sangue e coletar um pouco de sangue, né? Que seriam só 110 bolsas, não dá para fazer mais que isso. De tarde, da 1h30 às 16, mas são 70 fichas. Acabou as 70 fichas, não adianta brigar com a gente. O trabalho é voluntário, daí fica para o outro dia. Lá em setembro nós vamos levar o ônibus. Esperamos lotadinho de gente. Né? O ônibus tem, a Real dá um ônibus de 25 lugares. Mas se ele tiver 42, ele me dá 2 ônibus 42. Se tiver 80, ele vai me dar. Quantos ônibus precisar? Então vamos doar sangue, O que né, precisamos gente? é de doadores. É isso. E o Hemocentro está faltando sangue. E o estoque está baixo. E a gente, em setembro tem vários feriados, é importante os feriados. 2 feriados grandes, 7 de setembro na quinta, 20 de setembro na quarta. Muitos no 7 vão fazer feriado prolongado, então a gente tem um grande potencial. Então durmam 6 horas, se alimentem, não comem comidas gordurosas, vão lá bem com vontade de fazer o bem. Ah, nunca doei. É a primeira vez então. Vamos lá tentar fazer essa ação. Se não puder, convida um amigo, vizinho, qualquer um, né, Joaninha? Não sei, agora faça essa chamada aí. Agora vai aí, faz o merchan e vamos vender o peixe. Eu convido a comunidade de Esteio, Sapucaí e Canoas que compareçam no dia 31 de agosto para fazer essa doação, né, que é um serviço maravilhoso, uma solidariedade que vão fazer, né? E agradeço o espaço aqui do Jornal Destaque também, que tem nos dado tanta força, né? E que estejam lá também para assistir o evento, tá? Que tenho certeza que terá muito êxito. Muito obrigada, viu? E à tarde, da 1h30 às 5, vão ser 70 fichas. Tem que lembrar isso é bem claro, né? Eu Durante acho que a semana é uma coisa errada no coisa da prefeitura lá, que depois vamos ter que rever isso, mas durante a semana nós vamos estar divulgando, segunda-feira também vou estar reforçando no programa de segunda também. Tá? Vai ser na Rua Coberta, do lado do Clube Aliança ali, das 9 às 17 horas. De manhã é das 9 ao meio-dia, da 1h30 às 5. De manhã são 60 fichas, à tarde 70. Quem quiser também conhecer um pouco mais o trabalho, tem a página no Facebook, é facebook.com/Grupo Sangue Amigo da Vida. Tá? Então, gente, muito obrigado. O programa está se despedindo. Foi uma satisfação pela primeira vez aqui no programa. Tá? Entrevistei o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gustavo Bortolini, no início também. O programa Falando no Ar está se despedindo de hoje, mas segunda tem mais. Tá? Tem uma programação vasta, segunda, terça, quarta. Novos programas estão vindo por aí, novas atrações. Então a nossa programação está recheada. Vão lá na nossa página no Facebook, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque, e no nosso site destaque.tv. Muito obrigado, um bom final de semana. Amanhã, abertura dos portões às 9 horas da 40ª Expo Inter em Esteio, no Parque de Exposições Assis Brasil. Aproveita o final de semana que está prometendo sol, chuva, mas enfim, qualquer clima. Tem que ter chuva, né? Tem que ter chuva, tem que ter frio, tem que ter calor, as 4 estações em 9 dias de feira. E vamos aproveitar, que é o bom da vida. Muito obrigado, uma boa sexta-feira. Tchau.